grandes livrarias fechando, livros sendo cada vez menos retirados das prateleiras e ficando cada vez mais empoeirados, menos páginas sendo folheadas, mais laptops sendo abertos. Para muitos, a troca dos livros vendidos por grandes livrarias pelos e-books online se relaciona a uma crise literária, mas a literatura de modo independente veio para mostrar que esse fenômeno se trata apenas da mudança de um modelo de leitura pré-estabelecido, que está sendo adaptado aos moldes atuais e conseguindo se estabelecer no mercado. A literatura independente tem como principal característica a não dependência de uma editora. O autor do livro escreve a história e pode ou não escolher a capa, a ilustração, a tiragem inicial e os meios de divulgar sua obra. Então, quando não tem uma editora por trás, na verdade, o autor, ele exerce um papel de editora, né? Tanto que quando você tem o seu registro legal, enquanto, autor, enfim, você é uma editora de livros independente, porque você realiza todos esses processos. Então, uma editora vai lá e contrata um revisor, a gente vai lá e contrata um revisor. A gente simplesmente faz o trabalho que a editora faria de forma independente, né? A autora já publicou 2 livros de forma livre. Como Eu Não Me Apaixonei por Você é o título da sua primeira obra. Compartilhada primeiro no Wattpad, a história está atualmente disponível na Amazon em forma de e-book e conta com mais de 6.000 cópias vendidas, além de mais de 6 milhões de páginas lidas no Kindle Unlimited. Mas seu sucesso apenas foi garantido mediante uma grande pesquisa por parte de Mari, que ajudou a montar e fidelizar seu público. Para dar certo, eu precisava de uma boa divulgação, eu precisava de um público engajado, eu precisava ter um público fixo. Eu sabia que eu precisava trabalhar a minha imagem, porque quando você lida com gente jovem, você precisa não só entregar algo que eles queiram ler, mas também ser uma pessoa que eles queiram acompanhar. Então eu tive toda uma construção também da minha imagem para o público, de como eles iam ver a Mari Dionísio, de como eles iam querer acompanhar as obras dessa autora, porque a minha ideia era de que o meu público não lesse aquele livro, era de que eles lessem tudo que eu publicasse. Mas o que é ser independente? Que formatos um autor alternativo consegue explorar ao entrar nesse meio? De acordo com a escritora e professora de literatura da UFRJ, Karine Aragão, essa independência se refere à não padronização de um formato único, indo além de uma dependência de uma empresa do ramo, já que, segundo ela, há formas do autor ser independente e ainda ser veiculado a uma editora. Quando eu penso nas duas formas, acho que o que mais foi benéfico na forma independente foi esse ponto de me sentir livre. Me sentir livre de qualquer critério, de passar por qualquer critério editorial. E me livrou também daquela ansiedade pela divulgação do livro. Karine é autora de diversos livros. Suas publicações variam desde histórias a poesias. A professora já publicou obras tanto no formato livre quanto através de editoras tradicionais. Eu tenho 2 livros de autopublicação e esses 2 foram escritos na pandemia. Então foram no momento em que eu queria publicar independentemente do que a editora avaliaria. Eu não queria passar por avaliação externa. Era uma questão de exteriorizar mesmo como aquele momento estava me atravessando. Então foi confortável em relação a isso. Eu podia fazer independentemente de alguém para avaliar. Esse mercado vem ganhando força nos últimos tempos, tanto entre consumidores quanto entre os autores, que escolhem essa forma de publicação mais livre. Entre os motivos para a escolha, uma maior autonomia nas etapas de produção e publicação das obras se destacam. Não precisar ceder grande parte do lucro ou a sua liberdade criativa para uma empresa garante ao autor maior posse sobre o material. Quando eu penso nas duas formas, acho que o que mais foi benéfico na forma independente foi esse ponto de me sentir livre. Me sentir livre de qualquer critério, de passar por qualquer critério editorial. E me livrou também daquela ansiedade pela divulgação do livro. Quando a jovem, praticamente adolescente Clarice Lispector descobre que realmente é a literatura, aquele campo de criação humana que mais a atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever sem determinar um tipo de público? Apenas escrever. O livro de editora, ele sempre tem, uma forma assim que não pode ser quebrada.
O livro nacional que não é de uma editora renomada, ele pode quebrar barreiras, ele pode falar da linguagem que ele quiser, do jeito que ele quiser, sobre assuntos que ele quiser. A literatura independente é ideal para os que querem ler um material menos padronizado e mais acessível. Esse método de publicação surge em um momento crucial de debate em torno da democratização da leitura e se transforma em uma ferramenta de incentivo importante ao acesso à educação no país. Para os leitores, a vantagem da literatura livre e digital é clara. Enquanto livros físicos de grandes editoras custam mais de R$ 30, os valores do material independente possuem uma média que varia de R$ 1,99 a R$ 6,99 e possibilitam a leitura no aparelho Kindle ou mesmo pelo celular. Mas e para os autores? A autopublicação é vantajosa? As autoras rebatem essa noção de glamour enxergada por muitos leitores. Eu sempre falo isso porque as pessoas elas acham que é um glamour ser artista, né? Mas, assim, acho que a maior recompensa acaba sendo ver o seu trabalho chegando em lugares que você não chegou, sabe? Tipo, eu acho que é muito louco quando você estrutura uma pré-venda que vai ser entregue para todo o Brasil. Seu livro vai chegar em lugares que você nunca pisou, sabe? Eu acho que a recompensa maior acaba sendo essa, porque o retorno financeiro não é dos maiores, dependendo de como você precifica, porque os livros independentes eles acabam tendo um custo maior de produção, e sim, sou eu que arco com todos os custos. O trâmite é muito para além de só os custos de produção, tipo contratar os serviços. Você está ali vendendo o seu trabalho por 5, por 4, por R$2. Então, eu acho que vai atravessar a desvalorização mesmo, e vai atravessar a gente pensar que valor, a que ponto um autor, uma autora dependente precisa chegar para poder tentar expandir a sua publicação. A forma de pagamento pelo livro digital na Amazon gira em torno de 35% a 70% dos royalties para cada escritor. Se a obra for comercializada com valores entre R$ 5,99 e R$ 24,99, o autor receberá 70% do valor. Caso seja vendido por valores fora deste intervalo, ele receberá 35% dos royalties. Se o escritor vender sua história por R$ 1,99, por exemplo, vai receber 70 centavos a cada cópia comercializada. Já para o Kindle Unlimited, serviço de assinatura mensal da Amazon, o autor é remunerado a cada página lida. Atualmente, o valor é em torno de 0,008 centavos e 0,01 centavos por página. Se um livro tem 200 páginas, por exemplo, o autor receberá em torno de R$ 1,60 no total. De acordo com os dados do Clube de Autores, plataforma independente de publicação literária, houve um crescimento de 30% no número de escritores autônomos no Brasil a partir do ano de 2020, momento em que a pandemia do coronavírus estava no seu primeiro auge. A Patuá é hoje uma das principais editoras independentes do país. A empresa, que começou com o propósito de focar na literatura brasileira contemporânea e até hoje não cobra pela publicação, tem 12 anos de existência e lança quase 250 mil títulos anualmente. O seu fundador, Eduardo Lacerda, comentou sobre o crescimento de escritores na pandemia. No Brasil, livro sempre foi algo mais para a elite, né? A gente pode dizer assim. Então, quais as pessoas que tinham acesso a publicar um livro? As pessoas com mais dinheiro, mais influência, que já são artistas, jornalistas, enfim, estão ou na área acadêmica. Até mais ou menos 10, 15 anos, para publicar um livro, você tinha que fazer uma tiragem mínima entre 500 a 1.000 exemplares. Tá? A partir de 2005, 2008, entrou no Brasil, no mundo todo, um sistema de impressão digital, não é eletrônica, é digital, que permite fazer tiragens muito mais baixas, a partir de 5 exemplares, 1 exemplar, 10 exemplares, 50 exemplares. E isso permitiu que mais pessoas pudessem publicar, né? Uma pessoa não precisa mais ter dinheiro para pagar logo 1.000 exemplares. Ela pode fazer um sistema de, vou fazer 10, vou fazer 15, vou fazer 50, vou fazer 100. Isso permitiu a entrada no mercado de pequenas editoras independentes como a Patuá, mas infinitas outras editoras.
A autora alternativa Mari é exemplo de que para ter sucesso nesse meio, não adianta só escrever bem. O esforço colocado em uma publicação independente precisa ser o mesmo colocado em um livro publicado por editora tradicional. Por isso, a ajuda de outros profissionais autônomos, muitas vezes vindo de editoras alternativas, são meios de facilitar esse trabalho todo que é publicar um livro em formato livre. Dentro do mercado independente, a gente tem não só os autores independentes, mas a gente tem os artistas independentes que trabalham com esse mercado. Então, revisores que não prestam serviços para as grandes editoras, prestam serviços para os autores independentes. A questão de valor do mercado acaba sendo um pouco diferente, porque a gente entende que a gente está lidando ali com um mercado de baixo investimento. Então, são profissionais que lidam diretamente com esse público de autores independentes e de produção de livros independentes. E aí é todo um mercado que se movimenta junto, sabe? Então é mais ou menos isso, é o autor mesmo indo atrás dos próprios contatos e contratando os serviços. Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade.